Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Até aí você pode se assentar. Bonhoeffer, no seu livro intitulado Tentação, ele diz algo muito interessante naquilo que nós vamos ouvir hoje à noite. E nesse livro está escrito assim, abre aspas: com poder irresistível, o desejo domina a carne. Não faz diferença se é desejo sexual, ambição, vaidade, desejo de vingança, amor à fama e poder ou ganância por dinheiro. A alegria em Deus extinguiu-se em nós e buscamos toda a nossa alegria na criatura. Neste momento, Deus é totalmente irreal para nós, Ele perde toda a realidade e só o desejo pela criatura é real. Satanás aqui não nos enche de ódio a Deus, mas de esquecimento de Deus. A concupiscência, sim, despertada, envolve a mente e a vontade do homem nas mais profundas trevas. Fecha aspas. Nós vimos nesses 12 primeiros versículos do capítulo 1 de Tiago, vimos que Deus é soberano em nossas provações e, consequentemente, as nossas provações, pela sua graça, nos leva à alegria e não à tristeza. Mas Tiago quer nos proteger de algo muito sério, que ele menciona aqui a partir do verso 13, e que ele explica uma de suas grandes verdades. Deus, em sua soberania, Ele vai testar a fé do seu povo. Isso é fato. E Ele fará isso para o nosso bem. E nós vimos isso uma das primeiras mensagens, que todo bem coopera para aqueles que amam a Deus. Qual que é o bem maior? Sermos forjados, sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Mas essa verdade pode ser encontrada em toda a Escritura. O que Tiago quer trazer aqui? Que Deus não é o autor da tentação. E nós temos que tomar muito cuidado com o que acontecia nessa época, que muitos usavam a desculpa de que estavam sendo tentados pelo próprio Deus. Versículo 13, novamente: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Assim como vimos que as provações são inevitáveis na vida do cristão, assim é a tentação. Toda provação tem em si uma tentação. E nós corremos o risco, em meio à provação, de sermos tentados a duvidar do amor de Deus, a questionar o amor de Deus, a questionar o seu caráter. Seremos tentados em diversas áreas. Cada um de nós temos, por assim dizer, um calcanhar de Aquiles. E é esse calcanhar de Aquiles que o tentador, nós vamos ver quem é, de fato vai usar contra você. Nesses momentos, esse tentador ou o diabo vai oferecer atalhos ou formas que pode até nos seduzir para fugirmos desse teste ou da provação. E essa oportunidade ou esse atalho oferecido pelo diabo é conhecido como tentação. O pastor Hernandes Dias Lopes, de uma forma muito prática, ele faz a diferença de provação e tentação. Ele diz o seguinte em um dos seus comentários: a prova é para santificar-nos, a tentação é para derrubar-nos. Uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira errada. Como, por exemplo, passar em uma prova é coisa boa, mas colar na prova para passar é uma coisa errada. O prazer sexual é uma coisa boa, mas o sexo fora do casamento é uma coisa errada. A aprovação visa o nosso fortalecimento, a tentação, a nossa queda. Meus irmãos, Deus permite
ou melhor dizendo, Ele envia provações. Mas, como Tiago vai insistir, Ele nunca será o autor de nenhuma tentação que você ou eu viemos a enfrentar. No Antigo Testamento, é bem conhecido de vocês que Deus testou Abraão, não é verdade? Para que ele sacrificasse o seu próprio filho, Isaque, Gênesis 22. Ele testou Israel, ao permitir que eles estivessem rodeados de diferentes povos pagãos, lá em Juízes, você vai ver isso no capítulo 2. Ele testou Ezequiel, ao permitir que ele recebesse visitantes da Babilônia. Ezequiel mostra o que ele não deveria ter mostrado, e mais tarde ele colhe as consequências. Melhor dizendo, quem reinaria depois dele colheu as consequências. Mas enquanto Deus pode testar ou provar seus servos, o intuito, sem dúvidas, como Hernandes disse, é fortalecer a nossa fé. Esse é o intuito de Deus. E é importante o que Tiago faz aqui, essa distinção. É quando a fonte da tentação que virá durante as provações. Então é inevitável que toda provação traga em si uma tentação. Nem toda tentação é uma provação. E ele já deixa claro que até tolice ou insensatez você culpar a Deus como se Ele fosse a fonte, ou, por assim dizer, quem o levou a cair em tentação. Provérbios, olha que interessante, Provérbios 19, versículo 3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. E aqui nós vamos ver que a gente põe desculpa ou a responsabilidade de cairmos na tentação em qualquer pessoa, menos em nós mesmos. E Tiago vai fazer o contrário. Deus nunca é tentado a fazer o mal. É por isso que Tiago vai dizer que é impossível. Se ele não é tentado a fazer o mal, por que você pensa de maneira lógica que ele vai levar qualquer que seja dos seus filhos a fazerem o mal? Isso é impossível, ele fala jamais. E ele mesmo nunca vai tentar alguém. É uma impossibilidade. Já viu aquela frase, Deus pode tudo? Não, Deus não pode tudo. Deus não pode ser tentado. Deus não pode fazer nada contrário ao seu caráter. A resposta é Deus não pode tudo. Porque Ele não pode fazer nada que inflinja quem Ele é. Deus não pode tentar ninguém. Ele não é tentado, Ele jamais vai instigar alguém a fazer o mal. E aqui no contexto, o pecado. É impossível Deus ser tentado, por causa da sua perfeição. Deus é perfeito, e Deus não tem nenhum contato com o mal, e por isso o mal não tem poder nenhum sobre Deus. É Ele que tem poder sobre o mal. Wiersbe, um comentarista que eu gosto muito, ele diz uma frase que resume isso. Ele diz assim: Deus é absolutamente santo para ser tentado e absolutamente amoroso para tentar. Acho que isso já resume muito do que a gente poderia falar. Pedro vai afirmar lá em 2 Pedro 2,9, ele diz o seguinte: o Senhor sabe livrar da provação. Aqui é interessante que a palavra provação e tentação muitas vezes parece um trocadilho. E aqui é exatamente nesse contexto de tentação. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Aos Coríntios, Paulo vai dizer: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. Quem então é aquele que tenta o ser humano? As Escrituras são claras em relação a esse ponto. Satanás, ou o diabo, ou a antiga serpente. Satanás. Para ser mais preciso, Satanás é chamado de tentador. Se você olhar em Mateus, no capítulo 4, você vai ver essas duas verdades claras como a luz do sol. O Espírito de Deus é quem levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E aqui em 1 Tessalonicenses 3,5, olha o que Paulo vai dizer: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço.
Guarde bem essa palavra associada com o tentador, de sedução, que daqui a pouco a gente vai ver como ele usa isso contra nós. Mas assim como corremos o risco de colocar a culpa em Deus, como se Ele fosse a causa de cairmos em tentação, bem lembrado, se você olhar lá em Gênesis, o que acontece quando Deus pede a Adão de prestar contas do que havia acontecido? Ele culpa Deus. O que ele disse? A mulher que tu me deste. E não para aí. Quando ele vai pedir contas para Eva, ela põe a culpa em quem? Na serpente. Então não é novo, ou você culpar a Deus, ou as pessoas culparem o inimigo. Já viu aquela frase? O inimigo fez isso e eu caí. Não, você é responsável. Tiago vai deixar isso como indiscutível. Quem é o culpado ou o responsável por qualquer queda que a tentação levar? Olha o verso 14. Verso 14. Se Deus não é tentado e não tenta ninguém, então quem é o responsável? Verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Para aí, nessa primeira parte do verso 14. Tiago vai dizer que nem Deus e nem o diabo são desculpas que você ou eu podemos usar diante da tentação. Ele vai no cerne da questão. Aonde vem a nossa maior batalha? Dentro de nós. Na época de Chesterton, em um jornal muito famoso, escreveram uma pergunta. Eles queriam que os filósofos respondessem a pergunta: de onde vem a razão pelo qual o mundo é como é? Chesterton escreve para a redação daquele jornal, falando assim: eu sou o culpado. Você e eu somos o culpado pelo caos que o mundo existe. E Tiago deixa isso claro. Essa é a maior batalha que existe dentro de você. O problema não é externo, o problema é interno. Os nossos maus desejos. Cada um, Tiago deixa claro, cada um, qualquer ser humano que exista, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Depois de nos dizer que Deus não nos tenta a pecar, poderíamos esperar que Tiago culpasse o inimigo. Não, é o diabo. A culpa é do diabo. Se o diabo tivesse problema de autocomiseração ou de imagem, ele estava lascado, porque todo mundo põe a culpa no diabo. Ele estaria lascado. Tantos anos que ele existe, e ele ainda continuaria sendo culpado de tudo que acontece. Tiago não faz isso. Ele vai dizer que o que nos arrasta e o que nos seduz, olha só a segunda parte do verso 14, sendo por este, ou seja, o mau desejo, este arrastado e seduzido. Lembrem da palavra lá em 1 Tessalonicenses 3,5, o tentador seduzisse? Aqui é o segredo, aqui é onde nós também não descartamos esse tentador, não o descartamos nesse processo. Embora isso não signifique que Satanás não esteja envolvido nas tentações, senão ele não teria esse nome de tentador, certo? Ele, sem dúvidas, ele opera nesse mundo como o tentador. Mas Tiago deixa claro, lá no capítulo 4, nós vamos ver especificamente no verso 17, ele vai falar a respeito disso, mas aqui ele traz a nossa responsabilidade diante da tentação. A responsabilidade pela tentação e pelo pecado recai diretamente sobre mim e sobre você, sobre nós, pois nossos desejos pecaminosos nos levam a ceder à tentação. O seu maior inimigo não é o seu vizinho, o seu maior inimigo não é qualquer que seja levar você ou seduzir você a qualquer mau desejo, você é o seu maior inimigo. Não temos mais ninguém para culpar pelo nosso pecado, meus irmãos. Imaginem se todo ser humano reconhecesse que ele fosse culpado dos maus atos que ele comete, ao invés de culpar a política, ou a educação, ou a falta dos pais, ou a maneira com que ele foi educado, ou a falta de alguém que o influenciou. Imagina que se cada ser humano assumisse a sua responsabilidade da culpa diante do cartório, ou melhor dizendo, da culpa diante da justiça de Deus, o nosso mundo seria muito melhor. Só se começássemos aí.
O que o diabo faz é usar isso contra nós mesmos. E ele te conhece melhor do que você. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele vai usar isso contra você. Por isso Jesus nos ensinou a orar. Como? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. No original, livra-nos do maligno. Não é que Deus te leva à tentação, não, é Ele que te protege para que você não caia, que você não desonre Ele diante de aprovação, a menos que Ele te livre do maligno. Observem que Tiago coloca um adjetivo nesse desejo, que nos leva a pecar. Um mau desejo. No verso 15, observe, quando ele especifica esse desejo, talvez na sua tradução você vai ver a cobiça. Ele vai especificar que desejo é esse, cobiça. Assim como a tentação em si não é pecado, guarde bem isso. A tentação em si não é pecado. Do contrário, Jesus não poderia ser. Certo? O próprio Cristo foi tentado. Mas também nem todo desejo é pecaminoso. Certo? Nem toda tentação é pecado. E nem todo desejo é pecaminoso. Eu vou ler um exemplo para vocês. Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, verso 23, ele vai dizer assim: estou pressionado dos dois lados. Quais são os dois lados? Ele vai dizer: desejo partir. Paulo não via a hora de experimentar a eternidade. Ele queria partir desse mundo para estar onde? No céu? Para estar com Cristo. Para estar com Cristo. E ele vai dizer o que é muito melhor. Parte de Paulo queria estar com a igreja, porque eu acredito que a parte de Jesus, Paulo é um dos homens que mais amou a igreja de Jesus. E ele queria estar aqui para sofrer, se necessário fosse, em amor aos cristãos, em continuar visitando quanto possível as igrejas que ele havia plantado, e saber do cuidado delas, e investir num jovem pastor para cuidar das ovelhas de Jesus. Ele estava disposto a qualquer coisa, por amor ao noivo. Então parte dele queria continuar aqui para fazer o que ele pudesse fazer, aonde suas forças pudessem dar a ele condição, pela graça de fazer como apóstolo de Cristo. Então parte dele queria estar aqui, mas ele sabia que era muito melhor estar com Cristo. E ele fala desse desejo, esse desejo de partir, e que não é um mau desejo. Então nem todo desejo que nós temos, Deus nos criou assim até mesmo antes da queda. Nem todo desejo é pecaminoso, nem todo desejo é mau, mas Tiago está dizendo que nós temos maus desejos. Voltando ao verso 14, Tiago vai dizer: o ato de pecar é um processo. É por isso que ninguém acorda pensando: hoje eu vou adulterar. É um processo. Olha que interessante. Ele vai dizer que esse processo onde a tentação de uma pessoa é o impulso de seus próprios desejos que o leva à ação. Então começa com o seu mau desejo, e esses impulsos, que é lógico, começa com os pensamentos, o leva a uma ação. A segunda parte do verso 14 vai dizer: sendo por este, ou seja, o mau desejo, arrastado e seduzido. Me lembro quando adolescente, a gente vai entender o que ele quer dizer aqui, qual que é a ilustração, porque ele faz duas ilustrações. Esse desejo que é arrastado e seduzido é uma ilustração, e eu vou usar aqui uma ilustração pessoal. Quando adolescente eu voltei de uma pescaria e esqueci no anzol uma minhoca, e deixei a vara enrolada, para que a corda não estivesse solta, para não machucar ninguém, mas a vara ficou em pé, enrolada, e o anzol com a minhoca ainda, eu esqueci de tirar a minhoca. E nisso passou, não um peixe, porque peixe não fica fora d'água, mas passou um dos patos do meu pai, e viu a minhoca. E adivinha o que o pato fez? Ele engoliu o anzol, com minhoca e tudo. E aí de repente, eu não sei o que eu estava fazendo, eu vejo uma vara de anzol andando, eu falei assim: mas o que essa vara de anzol está andando? Quando eu vou seguir a vara, o pato, tadinho, puxando a vara de anzol, porque ele havia engolido o anzol com minhoca e tudo. E eu fiquei desesperado, meu pai ainda não tinha chegado do trabalho, eu precisava tirar aquele anzol, e aí eu consegui com muita dificuldade pegar o pato. E quando eu fui abrir o bico do pato, o anzol já tinha descido goela abaixo. E eu não tive a lógica de cortar a linha. Eu, na minha sabedoria de adolescente, fui puxar de volta
o anzol. E aí dá para você perceber o que veio junto com o anzol. O pato, no outro dia, adivinha o que aconteceu? É o que nós vamos ver no final desse processo. Morreu. E eu tive que dar conta para o meu pai como que aquele pato morreu. E Tiago, ele usa exatamente essa ilustração como uma isca no anzol que seduz o peixe a morder o anzol, porque ele não faz ideia de que por trás daquela isca se esconde um gancho que vai arrastá-lo do seu habitat natural e consequentemente levá-lo à morte. A ideia é esconder esse gancho mortal por trás dessa sedução. E pode ter certeza, nenhuma tentação vai vir com 2 chifres, com rabo, com asas. O diabo, se necessário, ele se disfarça até como um anjo de luz. É exatamente o que a tentação faz em apelar aos nossos desejos, meus irmãos. Ela nos atrai, nos seduz e tem esse poder de como nos arrastar, porque ela esconde o fato de que nos matará. O peixe, ele é inocente, ele é ignorante quanto àquilo que ele mordeu, mas o homem, em contrapartida, não é inocente. Tiago nos diz que dentro de cada um de nós existe um mau desejo, um desejo perverso, fazendo com que ninguém além dele mesmo seja o responsável pela maldade que pratica. É por isso que as pessoas maduras na fé, elas não vão culpar os outros quando elas caem. Não vai passar na sua mente, nem vão cogitar que é culpa de Deus porque elas caíram. Não. Elas vão reconhecer que pecaram, particularmente contra quem elas pecaram. Davi deixa isso registrado no Salmo 51, os versos 3 a 6, ele disse: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Transgressão é quando você inflige a lei de Deus, você desobedece a lei de Deus. E ele continua: e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O problema não é que Davi estava no lugar errado, olhando para a mulher errada. O maior problema de Davi era ele mesmo, o seu mau desejo. É lógico que cooperaria se ele estivesse na guerra, como era de costume dos reis. É lógico que cooperaria, ao invés de estar com a mente vazia, estar se ocupando com alguma coisa. E eu acredito, embora não seja bíblico, que é de fato verdade. Mente vazia é oficina do diabo. Lutero falava: ocupe as suas mãos com alguma coisa, que isso já te dá 50% contra a tentação. Mente vazia, sem dúvidas, é a oficina do diabo. Então o maior problema de Davi, se ele tivesse olhado uma vez só para Betseba e saído daquela sacada e fazer alguma coisa útil com as suas mãos, talvez ele não teria feito o que fez, mas ele olhou de novo. É por isso, meus irmãos, que quando você está caminhando para os homens, caminhando numa calçada, se vê uma mulher com uma roupa promíscua e você olha para ela a primeira vez, você não pecou com isso, porque você não é cego. Agora, se você olha de novo, aí você já tem, como diz John Piper, você tem 5 segundos para ser pescado como esse peixe. E na sua mente, como Jesus disse, já cometeu adultério. Sem dúvidas, a mulher ela tem que se portar com a roupa que ela veste, mas você é responsável de olhar de maneira perversa com aquela mulher, independente da roupa que ela veste. Porque cá entre nós, a mulher pode estar a mais bem vestida. Você pode olhar para uma mulher numa burca, aquela roupa islâmica que só fica o olhinho, mas você pode pecar contra aquela mulher, porque o mau desejo está no seu coração e não necessariamente na roupa que a mulher veste. Isso é para as mulheres também, que estatisticamente, triste, a questão de pornografia está tão gritante nas mulheres quanto nos homens hoje em dia. Isso é algo triste, mas é uma realidade.
É por isso que Jesus vai dizer: se o seu olho te leva a pecar, corta ele. Se a sua mão te leva a pecar, corta ela, ou seja, para com isso. E aqui a gente vê um exemplo de José. José não resistiu à tentação. Meus irmãos, ninguém resiste à tentação. A maior coisa que você pode fazer, a maior coragem que você pode fazer é fazer igual José: corre. Corre. Deus jamais vai pedir para você resistir à tentação, porque ninguém tem essa condição. A única graça que a gente consegue é correr, e que Deus nos dê pernas para correr. Ele vai pedir para você resistir o diabo, não a tentação do diabo. E José faz isso, ele corre. Não porque ele era melhor que Davi, é que pela graça de Deus, ele correu. Verso 15: então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Aqui Tiago vai usar uma outra ilustração. Ele ilustra como se fosse a concepção, um útero que recebe o gameta masculino. Só que olha que interessante, a vontade que há em nós, ela vai ceder essa cobiça, ou seja, essa concepção acontece, só que o resultado da vontade dessa cobiça leva um feto. E aqui nós vemos o aborto, um feto morto. Porque a única coisa que gera no final desse processo, a morte. É por isso, meus irmãos, que o diabo nos dá com a colher e depois ele tira com a concha. Ninguém, você pode ver relatos bíblicos contemporâneos, ninguém que cedeu a qualquer mau desejo, que chegou a cometer o pecado, ele ficou mais satisfeito do que antes. Você fica mais vazio do que antes. É como se fosse uma água que você está com sede, mas você bebe, só que é uma água barrenta, ela é suja. O mundo vai te oferecer essa água. O mundo vai te mostrar como se essa água fosse cristalina, mas ela é barrenta, ela é suja. Ela não se compara com a água viva que se satisfaz por completo e te dá mais desejo ainda por essa água que te satisfaz por completo. Quem gera maldade, Salmo 7, versículo 14, quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. É isso que o pecado faz. Desilusão nos leva a mais fome do que antes. Mas notem, que a única coisa que esse filho, ou seja, dá à luz, o resultado desse mau desejo que nos seduz e nos leva a praticar o pecado, morte física. Quando Adão e Eva cederam, houve a morte física, nós não vivemos mais como eles viviam. Houve a morte espiritual, a separação do Deus e da sua criatura. Houve qualquer morte, a confusão que nós temos de não entender a nós mesmos, esses conflitos que nós temos interno, consequência dessa morte. O filho da cobiça é o pecado que nasce morto. O único fruto do pecado, a única coisa que ele produz é morte. Provérbios, ele traz uma ilustração dessa sedução, e ele faz de uma figura interessante, que ele mostra esse tolo sendo seduzido por uma mulher adúltera. E olha o que acontece no fim com esse tolo, com esse jovem. Provérbios 7, verso 21 a 23. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Nenhum caminho humano que parece ter no fim caminho de vida, na verdade são caminhos de morte. Segundo John Owen, o alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma.
É o único alvo da tentação. Desonra a Deus e abate a alma do pecador. Segundo ele, nós caímos em tentação quando negligenciamos as nossas obrigações ou os nossos deveres que Deus nos dá. É por isso que você precisa se alimentar regularmente da palavra de Deus. É por isso que você precisa regularmente ter uma vida de oração. É por isso que você precisa ter regularmente uma vida em comunhão com o povo de Deus. Ele vai dizer que quando nos alimentamos mal o nosso coração, quando permitimos que Satanás nos atraia, afastando-nos da comunhão, e quando nós deixamos de obedecer. Concluindo, cito as palavras de Lutero, muito sábias. Ele vai dizer assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Você não pode impedir isso. E aqui ele está falando em relação aos pensamentos, quanto àquilo que nos seduz e que nos leva à tentação e ao pecado. E ele continua: mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Graças a Deus, meus irmãos, esse ciclo da tentação já foi quebrado. Já foi quebrado. Através da submissão, através da vida do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra: pois assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só homem, muitos serão justos. Jesus é a fonte da vitória sobre o pecado e sobre a tentação. Não há pecado que você venha lutar contra, que Cristo já não venceu. Não existe pecado sequer que qualquer ser humano venha sofrer, que Cristo não já sofreu antes e já venceu. Nele existe uma vida que triunfa sobre a tentação. Olha o que Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hoje de manhã na EBD, nós vimos que uma vida de vitória contra a tentação é uma vida no Espírito de Deus. É uma vida em andar no Espírito de Deus. E essa é a glória do Evangelho. A glória do Evangelho é não só quebrar o poder da tentação sobre nós, ou o poder do pecado sobre nós. Lá em 1 João 3, a segunda parte do verso 8, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas além dessa destruição das obras do diabo, o Espírito Santo coloca em nós um desejo bom. Cá entre nós o melhor desejo que existe. Que desejo é esse? O mesmo desejo do coração de Paulo: estar com Cristo. E você não precisa morrer para estar com Cristo. Você pode começar a experimentar isso agora, nessa vida, porque esta é a vida eterna. É experimentarmos a comunhão com esse Cristo. Nas palavras de John Flavel, que é um puritano, no seu livreto O Mais Desejável das Nações, olha o que ele escreve, abre aspas: se ele, aqui ele falando de Jesus, se ele verdadeiramente é totalmente desejável, então seja o que for que se opõe a ele, ou a parte dele, não pode ter nenhuma amabilidade em si mesmo. Ele é um mar de doçura, sem uma gota de fel. Fecha aspas. Você já experimentou a Cristo a ponto de dizer com essa beleza e profundidade: Ele é um mar de doçura, sem uma gota sequer de fel? A gente poderia parafrasear: o pecado é um mar de fel, sem uma gota sequer de doçura. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele nos dê uma
fome insaciável dele mesmo. Que Ele nos conceda a graça de viver Romanos 8,13, de mortificar, não por nós mesmos, mas pelo Espírito de Deus que habita em cada um de nós, mortificarmos as obras da carne, para que finalmente possamos viver essa vida que só Cristo pode nos oferecer. Vamos orar? Pai amado, diante dessa mesa, onde nós trazemos à memória o preço que o Senhor pagou pelos nossos pecados, nós queremos dizer e clamar a Tua misericórdia sobre nós. A nós compete corar o nosso rosto. Reconhecemos que somos responsáveis, Pai, por qualquer ato pecaminoso, seja ele em pensamento, palavras, atitudes e omissão. Livra-nos de cometer essa blasfêmia, de culpá-lo, quando diante das provações venhamos a cair em tentação. E livra-nos da covardia de culpar o diabo, mesmo que ele usa qualquer mau desejo contra nós mesmos. Nos leva à maturidade espiritual de reconhecer como Davi fez. O pecado está sempre diante de nós. E contra o Senhor que nós pecamos em pensamento, antes mesmo de transformar esse pensamento em atitude. Pai, nós queremos agradecer pela maior dádiva que o ser humano poderia receber das Tuas mãos. A dádiva perfeita da vida que Cristo viveu, não só em 40 dias e 40 noites, onde Ele foi tentado pelo pecado, pelo diabo, mas a vida toda de Cristo, a perfeição dele em triunfar contra qualquer tentação que Ele teve que ser submetido como humano, verdadeiramente humano. Mas como verdadeiramente Deus, Ele triunfou. E não há hoje, Pai, nós somos indesculpáveis, porque o Senhor provê toda a graça necessária para que sejamos um povo forte, um povo que luta, um povo que pelo poder do Teu Espírito Santo mortifica as obras da carne. Como o John Owen mesmo disse, se nós não mortificarmos, não morrermos para o pecado, nós vamos acabar mortos por ele. E Pai, nós cremos que o Senhor já nos deu a condição. Te bendizemos, te agradecemos por essa certeza. Pai amado, nós também te agradecemos, porque sabemos que quando nós caímos, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, porque o Senhor nos dá, assim como Davi teve, uma segunda chance. O Senhor nos dá a condição, porque o cair é nosso, mas o levantar é do Senhor. Oh Pai, nos dê desse poder, livra-nos desse coração enganoso que nos condena diante da nossa queda, livra-nos da boca desse leão que nos condena diante da nossa queda, ajuda-nos a olhar para nós mesmos uma vez, mas olhar 10 vezes para Cristo Jesus, e saber que Ele, diante do Teu trono de graça, apaga todo dado de condenação contra nós, e ajuda-nos, Pai, a sermos esse povo que anda triunfante, seguindo os passos de Cristo Jesus, que nos dá a condição de sermos mais do que vencedores. Oh Senhor, é essa razão pelo qual nós temos o direito de sermos o povo mais alegre dessa terra. Ajuda-nos a sermos esse povo, no mérito de Cristo Jesus, Pai. É no nome dEle que nós oramos, agradecidos, de aproximarmos dessa mesa, de rostos erguidos, porque sabemos quem é que conquistou a nossa vitória, quem é que pagou o preço dos nossos pecados, e quem é que nos dá a vida e a força necessária para permanecermos nessa caminhada, até aquele dia. Para a glória e louvor do nome dEle que nós oramos e te agradecemos, Pai,
Amém, Senhor.